Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entendeu, Pai? Agora já no 9º episódio. Não esqueça sempre de nos seguir aqui no canal no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Episódios novos todas as quintas-feiras e recortes ao longo da semana. Bom, vamos falar hoje Moisés. Moisés. Você falou que é importantíssimo Moisés na história. Importantíssimo. Então, nós encerramos José. Encerramos José e com José também nós encerramos o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, que é a história desse núcleo original, né, dos hebreus, Abraão, Isaac, Jacó e os filhos, e como eles acabaram parando lá no Egito. Então, Gênesis acaba no Egito. O Gênesis acaba com Todo mundo no Egito. Todo mundo está no Egito. Ok. E aí, o próximo livro, o segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, que significa a saída ou a fuga do Egito. E como que isso vai acontecer e como isso vai ser, assim, criador também de grande parte da identidade do povo hebreu, que depois é o povo israelita, que é o povo judeu. Então, o primeiro é o Gênesis, primeiro livro, segundo livro, o Êxodo. O Êxodo. Estamos aprendendo, vamos embora. Então, o que acontece? O Êxodo começa com todo mundo está no Egito e fala que surgiu um novo faraó que não conhecia as contribuições do José, digamos assim, que não dava bola para esse legado, digamos assim. E aí a historiografia debate muito o que significa isso. A corrente mais em voga hoje é que teve uma mudança de dinastia, né, um novo tipo de governo, e que os hebreus devem ter entrado mais ou menos na época em que a gente chama de o segundo período intermediário na história egípcia, quando era um povo estrangeiro que governava o Egito, os Ixos, e isso teria favorecido que outros povos entrassem no Egito, como o povo hebreu. E depois você tem uma revolta dos egípcios para recuperar o seu país e cria-se um novo império. Então, e aí você tem um preconceito contra os estrangeiros. Ué, isso está tendo hoje, hein? O mundo dá volta, então. Tem padrões que se repetem ao longo da história. Exatamente. É provável, então, a historiografia coloca mais ou menos, então, essa mudança de política nesse novo império egípcio, porque fala que não apenas os egípcios passaram a ver com maus olhos ter esse povo na terra, como começou a colocar ele para fazer trabalhos forçados, meio que trabalho escravo. Isso fala a escravidão dos hebreus. Mas não era só os hebreus, era qualquer povo. Qualquer povo estrangeiro. Okay. E lembrando também que, como a gente falou sobre o José, o Egito funcionava nesse esquema de todo mundo meio que era obrigado a fazer trabalho forçado para o faraó. Né? Era assim que o faraó governava a terra. Só que o hebreu, como ele é estrangeiro, digamos, ele tem uma carga de trabalho maior ainda do que o egípcio médio, digamos assim. Então tem gente que fala que esse no faraó é o faraó Amose I, que fez essa rebelião lá, mas a gente não sabe exatamente quando começou. Fato é que tem essa escravidão e fala que o faraó ficou com medo dos hebreus serem muito numerosos e isso gerar uma rebelião. Então ele mandou matar os meninos recém-nascidos. Os meninos ali, uma geração de meninos mandou matar e jogar no Nilo. O que é, lembrando o nosso primeiro episódio, um evento muito paralelo com o que acontece quando Jesus nasce. Então, manda matar o primogênito. Que manda matar os meninos abaixo de 2 anos para tentar matar Jesus no meio. Então, assim, existe um paralelo da história de Jesus com essa história aqui atrás. A repetição dos padrões. Mas o fato é que uma mãe esconde o filho dessa perseguição, coloca o menino num cesto com betume e tal, para vedar o cesto, e joga o cesto no Nilo. Deixa o Nilo levar o menino. Ele vai lá, andando, descendo a corrente, chega onde uma filha do faraó estava banhando. E ela repara o menino. E ela queria muito ter um filho, ela adota esse menino. Ela sabe que é um menino dos hebreus. Sabe que é hebreu? Aí a irmã do menino, que tá meio que vendo onde que vai parar, vê que ela pegou esse menino e falou assim, olha, você tá precisando de uma ama de leite para esse menino? Eu posso chamar uma. Ela falou, não, chama. Aí chama a própria mãe do menino. Então assim, esse menino é criado, em tese, pela própria família original. Não, tipo assim, a ama de leite dele é a própria mãe, mas ele é juridicamente adotado pela filha do faraó. Filho do imperador não, do faraó. Então ele cresce
estão no Egito, ele né? cresce- Não estão em Roma. Ele cresce protegido pela corte, digamos assim. Sim. E ele recebe a educação da corte, ele tem acesso à corte. Só que o povo fala assim, acho que quando as pessoas leem a Bíblia, as pessoas não têm a dimensão. Os faraós nessa época tinham centenas de esposas, centenas de filhos, filha vale menos do que filho, então não é como se também fosse, tipo assim, O cara. o cara, não é como se ele fosse, É tipo mais assim, um. segundo na linha de sucessão. O cara tá, tipo assim, É mais lá embaixo na corte. Mas Entendi. tá lá, né? Tá protegido juridicamente falando. Ele cresce, só que ele sabe que ele é hebreu. Por causa de ser criado por essa família, etc. Ele sabe que é hebreu. Ok. E aí Mas ele é criado nas leis e na educação egípcia. Tá. E aí a filha do faraó dá um nome para esse menino de Moisés, porque o termo Moisés significa retirado das águas. Eu tirei ele do Nilo. Né? Então, Entendi. esse que é o Moisés. Isso é Moisés. Que tem essa dupla criação, digamos assim. Sim. E aí o Moisés sabe que é hebreu, um dia ele já está crescido, vai lá ver os hebreus trabalhar, e ele vê um capataz descer na lenha num hebreu, ele se revolta, ele vai lá e mata esse capataz. E aí ele, né, acha que ninguém descobriu, aí um dia ele vê dois hebreus brigando, ele tenta intervir na briga, e os hebreus falam assim, você acha que você manda na gente só porque você é príncipe, e você vai fazer o quê? Você vai matar a gente igual você matou o capataz? Aí ele vê tipo, putz, todo mundo sabe que eu matei. E o novo faraó da época, que não é o mesmo que escravizou o povo, fala que o faraó sabe que ele matou um egípcio e quer prender ele, né? Que quer, tipo assim, fazer negócio, então ele foge. Então ele foge, ele sai do Egito, ele vai lá pro deserto, e fala que ele vai morar num lugar que a Bíblia chama de Midian, que é um povo aparentado dos hebreus lá naquela árvore genealógica lá de trás. O Moisés é da tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, ele é da tribo de Levi. Isso vai ser importante, depois a gente vai ver como que isso vai... O fato dele ser da tribo de Levi vai gerar consequências para a tribo de Levi. Ok. Mas aí ele tá lá, ele tem passa a viver lá com o povo, ele casa com uma filha do sacerdote. Então, só voltando aqui, Moisés, então, não é da tribo de Judá. José, nem de José. nem de José, nem de Judá, é da tribo de Levi. De Levi. Já estou começando a identificar as tribos. E a tribo de José vai dividir em Efraim e Manassés. Beleza. Estou melhorando. Vamos embora. Então, ele fugiu do Egito, ele tá lá, encontrou essa tribo lá do deserto, casa com uma filha lá do chefe lá da tribo, do sacerdote da tribo, tem 2 meninos, tá vivendo a vida. Um dia ele tá pastoreando o rebanho do sogro, que aí uma ovelha perde, ele vai atrás da ovelha e tal, e ele vê tem vários casos famosos na história de Moisés, né? Ele vê uma sarça ardente, um arbusto pegando fogo. Só que o fogo não consome o arbusto. Fica lá, pegando fogo. Fica lá pegando fogo eternamente. Ele fala, que coisa. Ele lá interage lá com o arbusto, ele vê que o negócio não pega fogo. E aí ele escuta Deus falando com ele, através do arbusto. O que ele falou? E aí tá. Aí aparece Moisés. Tipo assim, ele... Oi? Tô aqui. Aí ele fala várias coisas. Aí ele fala, tipo assim, primeiro você tira a sandália do pé, porque eu sou aqui Deus aparecendo, então o lugar que você tá é Terra Santa. Então vamos... Toma tino. Que legal. Aí ele, né, tá todo lá. Ficou descalço. E aí ele fala assim, quem é você? Aí você vê que Moisés tem muita resistência nesse livro. Ele é muito cético, ele faz várias perguntas para Deus. E Deus vai respondendo, mas Deus também vai perdendo um pouco a paciência ao longo das respostas. Ele fala assim, quem é você? Eu falei, eu sou o Deus dos seus ancestrais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu vi a opressão do meu povo no Egito, e eu vou tirar meu povo da terra, e quem vai tirar vai ser você. Ele fala, não, mas tipo assim, primeiro ninguém vai acreditar, porque eles já estão lá 400 anos no Egito. Então, quando eu disser que Deus me mandou, eles vão perguntar qual Deus que me mandou, eu respondo o quê? Aí Deus dá a resposta, que é uma das respostas mais famosas. Deus fala assim, tipo, qual que é o seu nome? Ele fala assim, eu sou o que sou. Tipo assim, o eu sou mandou. Tipo assim, a Bíblia, o termo
hebraico em original, se você interpreta literalmente, na verdade é eu serei o que serei. Mas as nossas traduções traduzem como eu sou o que sou. Tipo assim, eu sou Deus, eu me basto. Sabe, tipo assim, eu não preciso ficar explicando quem eu sou. Eu criei o céu e a terra, sabe? Tipo assim, isso tudo aqui é meu. Então, tipo assim, vai lá e fala que eu sou mandou. Só fala. E o povo, aí ele fala assim, o povo não vai acreditar. Preciso de um sinal. Eu falei, você precisa de um sinal? Eu te dou 3. Pega a vara que você tem na mão e joga na terra. Aí joga na terra e vira uma cobra. Sim. Pega ela de novo. Aí ela volta a ser uma vara. Enfia a mão na túnica. Aí ele tira, a mão sai leprosa, branca, cheia de coisa assim. Bota a mão de volta. Aí a mão sai normal. Pega um punhado de água e joga no chão. Aí a água vira sangue. Aí ele falou assim, tudo isso são os meus sinais. Vai que o povo vai acreditar. Aí ele chega tipo assim e falou assim, mas eu sou gago, sabe? Tipo, eu matei um egípcio. Aí Deus perde a paciência, Deus dá 3 grandes broncas em Moisés ao longo da história dele com Moisés. Ele dá a primeira, ele fala assim, você é gago? E quem fez a boca do homem? Quem faz quem é surdo, quem é mudo, quem vê o que é cego? Não sou eu que sou Deus? Você vai porque eu tô mandando. E aí ele, tipo assim, tá bom, tá bom. Ele fala assim, mas já que você é gago, eu ainda vou mandar seu irmão, que é o Arão, que sabe falar, e ele fala por você. Tá bom? Tipo assim, Moisés, você nunca soube disso, não? Então, tipo assim, Deus dá umas broncas, mas Deus também resolve. Tinha Moisés e tem o Arão. O Arão. E a Miriam, que é a irmã. É o trio. Moisés, Arão e Miriam. Nunca soube disso. Miriam, que é o mesmo nome em hebraico de Maria. É o mesmo nome. E as Miriams aí que não sabiam disso. Miriam e Maria é o mesmo nome. Olha que coisa. Em hebraico, né? Aí tá, beleza, ele encontra lá com os irmãos e volta pro Egito. Faz lá todos os sinais pro povo, o povo acredita nele. Então fala assim, não, então beleza, então você é o chefe. Então você vai lá pedir pro faraó pra gente ir embora. Acreditaram mesmo? Acreditaram com os sinais e tal, não sei como, uns sinais, né? E aí vai lá. Aí existe uma dúvida também de qual é o faraó que tá na época quando Moisés volta para pedir para liberar o povo. Pra deixar embora. A Bíblia a gente tem 2 marcos temporais que ajudam a gente a identificar, porque o primeiro capítulo do livro do Êxodo fala que os hebreus estiveram envolvidos na construção de 2 cidades. E a gente sabe que essas cidades foram construídas na época do faraó Ramsés II. É o mais famoso de todos os faraós da história do Egito. Sim. Que é a 19ª dinastia. Assim, eu não sei o que ele fez, não, mas ele o ápice do Egito. Super famoso. Construiu o templo de Abu Simbel, construiu uma nova capital, ganhou a batalha... Diz que ganhou a batalha de Kadesh, mas... Só que eu acho difícil ser o faraó Ramsés II, apesar dele ser o cara que aparece nas novelas e etc., porque a gente sabe tanto a vida do faraó Ramsés II... Saberia. Que a gente, tipo assim, não tem nada na historiografia, não tem nenhum registro arqueológico, não tem nada que bota lá. Mas tem esse marco temporal. E o segundo sucessor, o segundo filho do Ramsés II que assumiu o poder, a gente tem uma estela dele, tem tipo uma pedra onde tem um decreto dele escrito, que fala que ele cita um povo de Israel na terra prometida, onde hoje é Israel. Então, em tese, tem que ser um pouco antes dessa estela. Pode ser. Então, é mais ou menos ali, apesar de que durante a época do faraó Ramsés II, a Palestina, onde hoje é Israel, fazia parte do Império Egípcio. Então também não faz sentido o povo fugir para a mesma terra. Para a mesma terra, entendeu? Então, é difícil você achar onde que é, mas a gente acha que foi no século XII antes de Cristo. Os patriarcas estão lá no século XVII, aí o povo vive de 300 a 400 anos no Egito e a fuga é no século XII. Ok. Aí o Moisés chega lá pro faraó, que talvez ele já conhecesse, né, de menino lá, porque cresceu na corte, né, sei lá. Fala que chegou lá no faraó e falou assim, no caso existe um Deus, que é o Deus desse povo, e tá mandando ele embora. Tá mandando ele embora. No início ele não fala que a gente vai embora pra sempre, não. Fala assim, Deus quer que a gente faça uma festa lá no deserto e tal. Tem um migué inicial assim. E aí o faraó fala assim, vocês estão querendo fazer festa no deserto. Vocês estão achando que isso aqui é... Casa da mãe Joana. Isso daqui é casa da mãe Joana. Ou capataz, você pede quantos tijolos por dia para os hebreus? X tijolos? Beleza. Continua pedindo X tijolos, mas deixa eu te entregar a palha. Manda o povo ajuntar a palha e ainda fazer a mesma quantidade de tijolos para esse povo parar de ser preguiçoso. Então, assim, no início o faraó ainda dá uma... Querendo festa.
Falam que trabalham muito e ainda estão querendo festa. Aí, tipo, meio que dobra o trabalho Sim. do povo. O povo fica pé da vida com Moisés. Fala assim, você veio pra libertar a gente, na verdade você veio dar mais trabalho, né? E aí... Só que aí Moisés fala assim, olha, quem tá mandando é Deus. Se você não obedecer, Vai acontecer alguma coisa. tem consequências. E aí o faraó fica dizendo não. Aí tem o primeiro sinal que eles fazem pro faraó é esse, de jogar a vara no chão e a vara virar cobra. E aí o faraó chama os sacerdotes dele e fala tipo assim... O que é isso aí? O que é isso aí? Aí os sacerdotes do faraó jogam as varas deles no chão e elas realmente viram cobra também. Como? Só que ele fala que a cobra do Arão, que era o irmão do Moisés, comeu a cobra do sacerdote, engoliu. Mas por quê? Tem essa coisa no início da Bíblia, que é uma mentalidade muito do povo da época, em que na verdade meio que todos os deuses existem. Mas na verdade o nosso Deus, ele é tipo, na verdade, o mais poderoso, digamos assim. Que quando... Tem outros deuses. Tipo assim, quando um povo bate de frente com um povo, na verdade isso simboliza uma briga espiritual entre os deuses de cada povo. Mais pra frente, no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, Deus vai falar, eu sou o único que existe, tá? Isso aqui é monoteísmo, isso aqui não é casa da mãe Joana. Mas lá no inicinho da Bíblia ainda tem essa imagem popular, então, a cobra assim. comeu as outras para mostrar que esse Deus é mais forte do que os deuses do outro. Okay. E aí tá, aí começa as 10 pragas do Egito. Porque o faraó não tá deixando o povo embora. Aí Deus começa a mandar as pragas. As pragas. Aí a primeira... Mas o Moisés avisou pro faraó, falou assim, vai ter consequência. Vai ter consequência, tá. Aí a primeira praga é que tipo, eles batem a vara assim no rio Nilo e o rio Nilo vira sangue. A gente tem que lembrar que o rio Nilo, tipo, sustenta tudo. Que sustenta tudo. Aí os peixes morrem, aí a água da irrigação. É a água potável, porque rio é água potável, é rio de água doce, né? Etc, etc. Aí o faraó chama os sacerdotes pegam uma bacia de água, faz o xalamaleco de lá, a água vira sangue. Aí o faraó falou assim, por enquanto os meus deuses estão fazendo a mesma coisa que o seu. Não tô preocupado. Eu não conhecia esses Aí depois deuses. sai. Aí depois, entre todas as pragas, o Moisés vai lá no faraó e fala, agora você deixa aí? Aí o faraó, não. Aí a próxima praga é rã. Tem uma infestação de rã. Sim. Aí o faraó chama o sacerdote e fala assim, faz rã aí. Aí o sacerdote faz rã. Tá. Aí, de novo, aí a próxima praga vem uma infestação de piolho. E o Egito é historicamente conhecido por infestação de piolho, né? Os egípcios raspavam a cabeça e usavam peruca. Isso historicamente falando. Então? Assim, veio a praga de piolho. Por isso é que eles são tudo... Aí quando o faraó chama o piolho, o sacerdote fala assim, a gente não sabe fazer isso não. Piolho ainda não aprendemos não. Então, aí para de ter essa competição entre, tipo assim, a partir de agora, tipo assim, Deus está fazendo coisas que os outros não fazem. Aí vem piolho. Ok. Aí depois vem enxame de mosca. Vai. Aí vem uma peste nos animais. Os animais começam a morrer. O animal é a fonte da carne do rolê. Aí depois vem úlcera, pústula, né? Infestação. Irredutível. E aí, tem horas que fala que o faraó se endureceu, mas tem 6 vezes no livro de Êxodo que fala que Deus endureceu o coração do faraó. E aí tem uma questão teológica, assim, parecia, Deus fala às vezes, Deus fala também com Moisés lá na face ardente, que ele ia usar os egípcios de exemplo, que ele ia usar esse caso para manifestar todo o seu poder, para mostrar tanto para todos os povos do mundo, quanto para o próprio povo hebreu, o que Deus é capaz de fazer. Presta atenção, tipo assim, que aqui é bruto. Que aqui é bruto. Aí depois vem chuva de granizo. Granizo também? Não sabia que tinha granizo. Aí vem chama de gafanhoto, que Sim. destrói a plantação. Aí depois vem 3 dias de escuridão. Tipo assim, o sol não apareceu durante 3 dias. Breu total. Aí tem uma que Deus viria falar assim, olha, cansei de brincar, eu vou mandar a última. Nessa última, o faraó não vai aguentar. Ele vai arriar. Porque eu vou mandar o anjo da morte passar e todos os primogênitos do Egito, do mais ferrado, até o faraó, até dos animais, vai morrer tudo numa única noite. Olha a repetição de novo. É que nem o faraó fez com os hebreus, né? O troco, digamos assim. Aí ele falou assim, mas é o seguinte, eu vou passar, o anjo vai passar. Como é que o anjo vai saber que vocês, meu povo escolhido, não é para matar? Vocês vão celebrar
uma festa. E vai ser a festa mais importante de vocês pro resto da eternidade. Vocês vão fazer o seguinte. Prepara pra fugir. Então, tipo assim, já... Tá pronto. Fica com vara na mão, fica com cinto na cintura, fica com capa na... Cajado, né? Eles gostam do cajado, né? Vocês vão matar um cordeiro. Vocês vão assar esse cordeiro. Vocês vão comer correndo, como se estivesse pronto pra fugir. Vocês vão comer pão sem fermento, porque vocês não vão ter tempo de fermentar o pão para crescer. Então vocês vão comer pão ázimo, que chama, né? Pão sem levedura. E vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vocês vão marcar um umbral da porta. Ah, sim. Tô ligado. Quando o anjo passar Que tiver... e ver o sangue, Ele pula. ele pula. Então, essa é a festa da Páscoa. A Páscoa é Isso é a Páscoa. A Páscoa é a maior festa do povo judeu. Olha, outro dia eu ia pensar que era a Páscoa, você acredita? A maior festa do povo judeu. O povo judeu, a maior... Tem várias festas, mas A maior é a Páscoa. é a Páscoa. Tá. Em que você come pão sem fermento, é uma das características, Cultura né? deles, isso. E você celebra todo mundo junto, né? Chama os vizinhos e tal. E aí a Páscoa serve... A primeira foi comida no Egito, mas o que simboliza a Páscoa? É a festa da libertação do povo do Egito. E aí eles já fizeram as primeiras Páscoas, eles fizeram no deserto, na volta do Egito e tal, mas é para sempre assim a Páscoa. O Jesus Cristo, na Santa Ceia, estava celebrando uma Páscoa judaica com os discípulos. Aquilo era... Aquilo era uma festa da Ia Páscoa. sempre na mesma data? Na mesma data, mas o povo judeu segue calendário lunar, né? Então não cai no Não mesmo é dia na nosso. Páscoa dos católicos, nossa. Assim, só que aí o que acontece? Como Jesus celebrou a Santa Ceia na Páscoa, morreu no dia seguinte, ressuscitou 2 dias depois, e a gente criou essa tradição da Semana Santa, a Páscoa cristã É outra coisa. é celebrada num domingo, comemorando a ressurreição de Cristo. Sim. Então existe a Páscoa dos judeus, que é uma Páscoa que Jesus também observou, mas que a igreja cristã associou à própria ressurreição de Jesus Cristo. Então, enquanto para o judeu é a libertação da escravidão do Egito, Para nós é a ressurreição de Cristo. que é a nossa libertação do pecado, da morte, né, do poder do diabo, etc., assim, através do sacrifício da ressurreição de Jesus. Então você tem 2 ideias diferentes. 2 ideias diferentes de Páscoa. Tá. Então, e eles não têm a comemoração da ressurreição de Cristo? Porque eles não acreditam que Cristo é o Messias, os judeus ortodoxos. Né? Ok. Então, eles comemoraram lá, etc., passaram lá tudo bonitinho, e quando o filho do faraó morre, ele fala assim, vocês somem da minha frente, que eu não quero mais saber nada dessa desgraça, vai. Aí eles vão, né? Aí saíram todo mundo. Eles vão. No que eles vão Então, andando, o filho morre. Tá. eles vão andando até chegar no que chama de Mar de Juncos, que é a pontinha do Mar Vermelho, em que o mar é mais rasinho, o mar vai até entre o joelho e a cintura, assim. Só que aí o faraó muda de ideia, arrepende, e manda o exército atrás. Pega aquele povo lá. Mata todo Mata mundo. todo mundo. o povo lá, né? Mata todo mundo. Quando eles chegam na beira do mar e vê o exército atrás, o povo fala assim, você tá tirando a gente pra morrer, né? O povo sempre revolta contra Moisés. O povo tem uma paciência, assim, zero com Moisés. E aí é engraçado que Moisés vira pro povo e fala assim, acalma, vocês não viram tudo? Tipo assim, até hoje vocês não entenderam? Vocês não entenderam Tipo a assim, força do Deus? Tipo assim, calma que Deus vai lutar por vocês, Deus vai resolver o problema. Só que aí Deus manda a segunda bronca pra Moisés. Moisés vira pra assim, é muito engraçado. Porque o povo reclama pra Moisés rebate o povo falando que Deus vai resolver. Mas depois reclama com Deus. Não. Não? Aí Deus intervém pra Moisés e fala assim, por que você está me chamando? Ele fala assim, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marcha, levanta a vara, estende a mão, porque o mar vai abrir. No sentido assim, obviamente que é o poder de Deus que está abrindo o mar, mas o que Deus virou para Moisés e falou assim, igual você está falando para o povo que o povo ainda não entendeu, você também ainda não entendeu, que eu quero que vocês tomem atitude, sabe? Tipo assim, você já entendeu como é que a coisa funciona. Então, vamos. Você já entendeu que eu resolvo. Se é para passar aqui, vamos passar aqui. Manda o povo acelerar o passo, vai lá. E aí fala assim, né? Os filmes mostram como se tipo, Moisés tivesse tocado e abriu.
Só que a Bíblia fala, né? Tipo assim, que Moisés estendeu a mão e o mar abriu por um vento forte que soprou a noite toda. E a gente sabe que no Mar de Juncos, por ser rasinho, se você tem um vento entre 70 e 90 km por hora, por um tempo suficiente, a água dá uma raleada até e também dá pra passar. Passariam porque o mar é baixo também. Só que aí, tipo assim, o que é um milagre? O milagre não necessariamente é só magia. O milagre também é tipo a divina providência das coisas acontecerem no momento certo, na hora certa, quando o povo precisa. Então, assim, provavelmente foi um vento de 90 km por hora que ficou a noite inteira soprando. Sim. Facilitou. Mas isso é o milagre do mar abrindo. Tipo assim, porque era quando eles precisavam, na hora que eles precisavam, no local que eles precisavam, porque eles precisavam. E facilitou a passagem. E aí, quer dizer que é igual aquele clássico do cinema lá que mostra. Que vem uma baleia passando do lado, assim, né? Uma parede de 3 metros de água de cada lado. Exatamente. Né? E aí. E depois que eles atravessam e vem os outros. Mas aí, isso fala na Bíblia. Que quando mataram, que os egípcios viram, os egípcios foram atrás. Mas quando o último terminou, Deus virou para Moisés e falou assim: agora você fecha. E aí, tipo, Moisés tirou assim o sinal lá e aí fechou. E aí as águas voltaram e engoliram os carros do faraó. E aí é engraçado porque existem alguns vestígios arqueológicos, já acharam, tipo assim, umas rodas de biga egípcias no Mar Vermelho, assim, sabe? Tipo assim, aí o Mar engraçado. Vermelho, né? A pontinha do Mar Vermelho. Okay. E aí o povo atravessa, fecha o mar, e aí estão do outro lado, estão no que hoje é a Península do Sinai, chamada assim por causa de o Monte Sinai, que é onde a gente acredita, tanto que é onde estava essa sarça ardente que Deus falou com Moisés, quando é onde Deus falou para Moisés, tipo assim, depois que libertasse o povo, voltasse para lá, porque assim, agora fecha a primeira parte da história de Moisés, que é a parte de tirar o povo, é os capítulos 1 a 15 do livro de Êxodo. Do Êxodo de 1 a 15. O povo vai ficar a segunda metade do livro de Êxodo, o livro de Números, Levítico e Deuteronômio, todo o final da Torá ou do Pentateuco, no deserto. Eles ficam 40 anos rodando no deserto. Andando. E acontece um tanto de coisa com eles lá, que atrasa essa volta. Porque em tese você consegue fazer essa jornada em 3 meses. Menos de 3 meses. Mas eles demoram 40 anos. Pronto. Ele atravessou o Mar Vermelho, saiu do Egito e ele saiu na Península Sinai. Península que é tudo deserto. Mas que país que é esse hoje? Hoje faz parte do Egito. Hoje ainda é Egito? Hoje ainda é o Egito. Então Trocou. você atravessa o mar e do outro lado ainda é Egito? Tem como você não atravessar por mar, tem como você atravessar por terra, mas parece que assim, a rota de fuga foi pelo mar. Só que aí Moisés tem tanta coisa que a gente vai ter parte 2. Então, assim, a parte 1 é essa saída. Okay. Eles vão ficar muito tempo no Egito, mas a meta é voltar para esse Monte Sinai, onde você vai ter mais um conjunto de 10, que é onde Moisés vai receber os 10 mandamentos, que a gente segue até hoje, e o resto da lei inteira. As 613 leis do povo judeu vão ser dadas a Moisés nesse período. São 613? São 613, mas cujos 10 mandamentos são o principal, né? O top 10. Mas então o exército tem história. Tem ainda muita história. Okay. E aí na próxima parte a gente então vê por que o povo demorou tanto tempo no deserto, sendo que é um trajeto relativamente pequeno, curto, até voltar para a Terra Santa. Ok. Então nos aguardem que continuaremos. Pessoal, se você gostou desse episódio, curta o vídeo, se inscreva no canal, nos siga também no Spotify e no Instagram. Não esqueça nunca de deixar suas dúvidas e seus comentários para ser temas de próximos vídeos. E nos vemos até uma próxima. Até. Obrigado.